Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Serafim e na aula de hoje vocês vão rever alguns conceitos sobre estruturas de decisão ou estruturas condicionais ou estruturas de condição, os quais a gente viu na aula passada, na última sexta-feira pela manhã, tá? A diferença da aula de hoje é que a aula será prática. Então, eu vou fazer um algoritmo aqui para vocês para explicar o funcionamento, a sintaxe e como funcionam essas estruturas de decisão, tá bom? Então, inicialmente a gente tem um problema bem simples, um exercício, né? Vocês conseguem ler aqui aí por esse espaço aqui do Visual G. Mas vamos só relembrar um pouquinho dos conceitos das estruturas condicionais, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, mas essas estruturas, elas permitem que aconteça uma escolha de um grupo de ações e estruturas a serem executadas quando algumas condições são ou não satisfeitas. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente está numa estrutura condicional, a gente vai avaliar uma expressão, né, ou um valor, né, para saber se ele é verdadeiro ou falso. Né? Não sei se vocês lembram disso. A estrutura condicional, pelo que vocês lembram também, acredito, ela pode ser simples e também pode ser composta, tá? Então, nós vamos iniciar pela estrutura condicional simples, né? A estrutura de decisão simples, tá? Então, essa estrutura, pessoal, ela executa um comando ou vários comandos se as condições forem verdadeiras, né? Por exemplo, se tal condição for verdadeira, então faça isso. Se não, faça aquilo. E no final, finaliza com o fim se, no Visual G, né? Pelo que vocês viram. Então, a gente vai começar a resolver esse problema, tá? Então, a gente sabe que todos os algoritmos, eles são uma estrutura sequencial, né? A gente sabe que ele vai... Não estou generalizando todos os algoritmos, mas entre aspas, tá? Então, vai seguir uma sequência cada algoritmo, né? Vai seguir um passo a passo. E dentro desse passo a passo podem existir outras estruturas. As de decisão, as de repetição, como a gente viu na aula passada. E o problema que a gente tem agora é um problema bem simples. É um problema que está pedindo para a gente construir um algoritmo que vai ler dois valores numéricos inteiros e efetuar a operação de adição, né, que é a da soma, tá? Então, caso o resultado seja maior que 10, né, o resultado da soma seja maior que 10, então apresente esse valor na tela para o usuário, tá bom? Então, a partir do enunciado, né, como eu tinha explicado para vocês, a gente consegue identificar as variáveis e também os tipos dessas variáveis, né? Então, tem que ter uma interpretação de texto aí nesse enunciado bem avançada, né? Então, a gente sabe que a gente tem que ler dois valores numéricos inteiros. Então, se a gente tem que ler esses dois valores, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar duas variáveis diferentes para armazenar esses valores. E o tipo delas, os tipos delas, será inteiro, né? Então, primeiro a gente vai criar a variável valor 1, coloca os dois pontos, né? E escreve o tipo dele, que é inteiro, né? Valor 1. A gente vai agora, só para ficar mais didático, vamos fazer dessa forma, tá? Vamos declarar a variável valor 2, dois pontos, e é também do tipo inteiro, tá? Então, já criamos essas duas variáveis que são necessárias aqui dessa parte do enunciado, né? Dois valores numéricos. Agora, a gente tem que realizar uma operação de adição, né? Então, se a gente tem que realizar uma operação de adição, a gente também tem que ter um espaço na memória para armazenar esse valor da soma. Então, se a gente precisa ter esse espaço, a gente vai declarar uma outra variável, que vai ser a variável soma. A gente pode chamar ela de soma, tá? Então, a variável soma, ela vai ser de qual tipo? Ela vai ser do tipo inteiro também. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o tipo inteiro.
Mas assim, professor, se eu quisesse colocar do tipo real, eu poderia? Você poderia sim, tá? Iria aceitar e apresentar o valor no formato real. Entretanto, é bom que a gente seja fiel ao enunciado. Se o enunciado pede que somem só valores inteiros, então não tem para que a gente pensar em valores reais, tá? Então vamos lá declarar a soma, que é a variável soma, que é do tipo inteiro, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente já declarou as variáveis, né? Pelo enunciado, a gente conseguiu identificar as variáveis e agora a gente tem que começar a executar o nosso algoritmo, tá? A implementar o passo a passo do nosso algoritmo, tá bom? Então o algoritmo, o exercício, ele pede para a gente ler dois valores numéricos, né? Então o que a gente vai fazer? Como vocês viram, na nossa aula a gente tem o comando escreva, que vai permitir que a gente escreva uma mensagem para o usuário, para solicitar ao usuário, não é isso? Então vamos lá, escreva. Vocês também viram o comando escreval, então eu vou botar o escreval aqui, porque o escreval, não sei se vocês lembram, ele pula uma linha, né? Então, dentro dos parênteses eu coloco aspas duplas para poder digitar uma mensagem, né? Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar digite o primeiro valor. Vou colocar dessa forma só para a gente ficar bem didático mesmo. Já implementamos a parte que vai apresentar na tela a mensagem digite o primeiro valor. Então, o usuário ele vai digitar o primeiro valor, que vai ser o valor 1. Então, esse valor 1 ele terá que ser armazenado na variável valor 1 que está aqui. Não é isso? Então, a gente tem que fazer a leitura da variável, né? Leia valor 1. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui só para agilizar um pouquinho. Valor 1. Então, a gente já fez a primeira parte, né? Solicitar o primeiro valor. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que é solicitar o segundo valor. Para agilizar, né? Para só tornar a programação mais rápida, o que a gente faz? Só Ctrl+C, Ctrl+V nos comandos de cima e só modifica algumas coisas, né? Digite o segundo valor, tá bom? E agora a gente vai fazer a leitura da segunda variável, que é o valor 2, né? Ó, a gente pegou e modificou aqui, ó, valor 2. Tá? Então, ó, até aqui no enunciado, a gente já conseguiu implementar, né? Construa um algoritmo que lê dois valores numéricos inteiros. Então, nosso algoritmo ele já vai ler os dois valores numéricos que a gente declarou ali nas variáveis, tá? Agora, a gente tem que realizar o processamento. A gente fez a primeira etapa, que foi a etapa de entrada de dados. Agora, a gente vai realizar o processamento, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse processamento? O enunciado diz, né? O enunciado ele pede para a gente efetuar a adição desses dois valores que foram fornecidos pelo usuário. O que a gente vai fazer? A gente já declarou a variável soma, né? Então, repete soma aqui. Utiliza o operador de atribuição menor que, ou traço, ou hífen, ou sinal de menos. E agora a gente soma esses dois valores que foram fornecidos pelo usuário. Foi valor 1 com valor 2. Então, o que a gente faz? Valor 1. Utiliza o operador mais, né? Que é da soma, mais valor 2. Né? Então, já está fazendo a soma aí, ó, já fez o processamento. A questão até então a gente só trabalhou com uma estrutura sequencial, né? Uma sequência, né? É um passo a passo aqui para ser executado. Mas agora a gente vê o principal dessa nossa aula prática, que é a gente implementar a estrutura condicional. E como é que a gente implementa, tá? Vocês já sabem, né, da aula anterior, mas vocês vão relembrar agora. A gente tinha aqui no enunciado que ele pede que, caso o resultado seja maior que 10, apresente o resultado na tela. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer o nosso se, né? Ó. Se, começamos. Qual é o resultado? O resultado, né? A soma, a variável soma, né? A gente vai vai considerar a variável soma para fazer essa avaliação, né? Então, ó, se soma for maior que 10, aí a gente utiliza o operador relacional maior que, né? Ó, se soma for maior que 10, se quiser colocar em parênteses para ficar mais bonitinho, coloca.
Se soma for maior que 10, então, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar o valor na tela, né? Ó, porque se a soma for maior que 10, a gente vai apresentar ele na tela. Então, para apresentar coisas na tela, né, a gente sabe que a gente utiliza o comando escreval ou escreva, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o comando escreva, né? Para facilitar, Ctrl+C, Ctrl+V. Dá uma indentada aqui, né? Escreva. Pode ser o escreval também, tá, pessoal? Mas eu vou botar o escreva. Escreva valor digitado. Quer dizer, soma, né? Ou resultado. Vamos botar resultado para ser um pouquinho mais fiel ao enunciado. Resultado. Aí coloca a vírgula e apresenta a variável soma, né? Para que ela apareça na tela, né? Resultado, soma. Depois disso, a gente vai finalizar. Só colocar um fim si, né? Ó. Por que a gente vai finalizar? Porque o nosso enunciado ele só pede para apresentar o resultado, né? Se ele for maior que 10. Então, é a única condição que a gente tem, tá bom? Então, aqui, a gente fez uma estrutura condicional simples do tipo se, né? Do tipo se, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pode executar o nosso algoritmo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Dar um nome para o algoritmo primeiro, né? Qual vai ser o nome do algoritmo? Vai ser soma, né? Soma dois valores. Vocês podem utilizar a criatividade de vocês para dar outros nomes, vocês sabem, né? Soma dois valores, né? Então, vamos lá. Clica aqui na soma, né? A gente sabe que, por padrão, né? O Visual G sugere que o nome do algoritmo vai ser equivalente ao nome do arquivo, né? Desse algoritmo. Então, vamos deixar equivalente aí. Vamos salvar. O algoritmo está salvo. Agora, a gente vai executar, né? Rodar o algoritmo. Então, já está começando a execução. Digite o primeiro valor. Vamos colocar 6. Digite o segundo valor. Vamos colocar 5, né? A gente já sabe que 6 mais 5 vai dar 11 e esse valor vai ter que ser apresentado na tela, né? Então, vamos lá. Olha aí. Resultado 11, né? Foi apresentado na tela, tá bom? Mas assim, você pode pensar, mas professor, se digitasse um valor abaixo de 11, né? Menor do que 11. Então, só vou dar um spoiler para vocês. E não ia ser apresentado nada na tela, né? Por quê? Porque o próprio enunciado do exercício, ele não pede para fazer nada se o valor for menor ou igual a 10, né? Então, ele não pede para fazer nada. Então, vamos fazer o teste? Vamos lá. Fecha aqui o console. Vamos rodar de novo aqui no F9 agora. Apertei o F9. Vamos lá, vamos botar assim 5. Depois 5. Nada foi apresentado na tela. Por quê? Porque a gente não tratou. O enunciado não pediu para a gente tratar isso. Não tem a condição para isso. Então, para valores menores ou iguais a 10, esse algoritmo ele não vai apresentar nada na tela. Só vai apresentar na tela valores a partir de 11. Por quê? Porque são valores que são maiores que 10, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de estrutura de decisão simples do tipo se, tá bom? Na próxima aula, né? No próximo vídeo, né? Que vai ser uma outra aula prática, a gente vai ver um se mais um se composto, digamos assim, tá bom? Que é a estrutura condicional simples do tipo sim, mas é uma estrutura composta, um pouquinho maiorzinha do que essa daí. Mas essa daí é a mais simples, tá? Saibam disso, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Até mais!